Meus queridos amigos e amigas, boa noite. Eu me chamo Ricardo Antonello, sou professor do Instituto Federal Catarinense, do IFC Campus Luzerna. A minha área de pesquisa e de trabalho dentro do Instituto Federal é a área de automação industrial, especificamente a área de programação de computadores, que é a minha especialidade, e a minha área de pesquisa específica é a área de visão computacional. Então, nós trabalhamos com algoritmos de inteligência artificial voltados para visão computacional, para reconhecimento de objetos, reconhecimento de cenas, reconhecimento de situações, de imagens que uma câmera capta, para que o computador, de forma inteligente, processe aquilo e tome decisões. Mais uma pessoa entrou aqui no chat, deixa eu só liberar aqui. Ok. Dessa forma, a palestra de hoje vai falar da revolução da inteligência artificial, onde eu vou trazer alguns fatos que estão acontecendo no mundo e também alguma experiência prática minha nesses projetos de pesquisa e que a gente tem feito nos últimos anos. Então, a minha apresentação rapidamente é essa. Eu sou mestre em sistemas inteligentes pela UFSC, Federal de Santa Catarina, que envolve um mestrado voltado para essa área de computação e inteligência artificial. Minha graduação é pelo Centro Universitário de Brasília na área de computação, tenho também uma pós-graduação em gestão e finanças pela UNOESC mesmo, e todo o meu trabalho foi voltado, nesses últimos anos para a área de visão computacional. Aqui também o meu blog, meu Instagram, ricardo.antonello, em qualquer rede social você consegue me achar, tá? Fico à disposição. Tem um canal do YouTube também, no meu blog você consegue achar com vários vídeos de, não só minhas aulas, como também eu tenho um livro gratuito de linguagem C que a gente publicou esse ano, está disponível para a comunidade, PDF completo. Tem videoaulas gravadas lá também, quem quiser aprender essa linguagem de programação, a linguagem C. E tem também meus vídeos de projetos de pesquisa, onde é muito legal porque você consegue ver na prática alguns projetos acontecendo. Já estamos em 61 pessoas agora, pessoal. Então vamos começar. Primeira coisa que é importante dizer, já para baixar um pouco a expectativa de vocês com relação à inteligência artificial e não assustar aqueles que estão aí, que são adeptos da teoria da conspiração de que a inteligência artificial vai dominar o mundo e a Skynet, como aconteceu lá no filme do Exterminador do Futuro, vai dominar todas as máquinas e subjugar a humanidade. Então isso pode acontecer sim, mas vai demorar. Vai demorar aí pelo menos uns 20 anos. 20 anos, eu não sei se é bastante ou pouco, enfim, mas o fato é, a gente ainda não tem uma tecnologia de inteligência artificial que seja de fato inteligente do nosso ponto de vista de ser humano, de que pense, que seja uma outra pessoa, que consiga tomar atitudes, ações de maneira autônoma e que consiga interagir em qualquer tipo de situação. O que nós temos são inteligências artificiais específicas para resolver problemas específicos. Então eu tenho inteligências artificiais que reconhecem padrão e aprendem com um grande volume de dados. É importante para a inteligência artificial, para os algoritmos de redes neurais, de deep learning, de inteligência artificial que rodam em redes neurais profundas, que é o deep learning, aprendizagem profunda, tem uma grande quantidade de dados. Para isso, então, esses algoritmos funcionarem, nós precisamos desses dados. E aí as redes neurais, que são a base aí da inteligência artificial moderna, seus vários tipos de redes neurais que existem, como vocês sabem, o Deep Learning é a tecnologia de redes neurais profundas, com grande quantidade de neurônios, de camadas, que podem processar um grande volume de informações. Esses algoritmos funcionam, então, quando temos um grande volume de dados. É assim que funciona. Então eles resolvem problemas específicos. A rede neural e o sistema que vai resolver a linguagem natural para poder interagir com você e falar com você como se fosse uma outra pessoa, os assistentes de voz, aí Alexia, o Google Assistant, a Siri da Apple, por exemplo, eles resolvem problemas específicos de interagir por voz, mas você não tem o mesmo sistema que, por exemplo, entenda imagens. Então você tem que juntar vários sistemas para gerar um comportamento inteligente. Mas o que eu posso dizer para vocês nessa apresentação, e agora eu vou no próximo slide ver um grande exemplo de inteligência artificial, é que a inteligência artificial no conceito que nós temos hoje é quando um robô ou um robô que seja humanoide. Quando a gente fala em robô, nós pensamos num robô humanoide, ou uma máquina que tenha sensores e atuadores, ou um computador, um sistema que pode ser um computador no seu laptop, ou pode ser um processador dentro de um servidor da nuvem. Quando um desses sistemas, ele consegue de alguma maneira interpretar voz, ou imagens,
ou dados e conseguem tomar ações em cima desses dados que não foram previamente programadas. Consegue aprender com uma grande massa de dados e gerar ações que não foram especificamente programadas pelo programador lá nas linhas de código. Não é um monte, para quem já estuda programação, eu sei que muitos aqui já estudaram, não pode ser um programa que tem uma série de if-elses lá, de caminhos a serem seguidos, que já estão programados. O sistema de inteligência artificial ele consegue reconhecer padrões que ele nunca viu antes. Para isso, ele precisa de milhares de padrões parecidos. Por exemplo, se eu vou reconhecer uma pessoa ou vou reconhecer uma planta, eu tenho que ter milhares de padrões, milhares de imagens de pessoas ou de plantas para poder aprender o que é uma pessoa ou o que é uma planta. Mas depois eu mostro uma pessoa que o sistema nunca viu e ele consegue dizer com alto grau de precisão que aquilo é uma pessoa, mesmo sem nunca ter visto aquela pessoa específica. Mas o ponto é, se a inteligência artificial consegue resolver problemas específicos, vamos então achar problemas específicos para ela. Aqui é um exemplo. Que tal resolver esse problema aqui, que é o problema na fome, ou o problema da fome no mundo? Esse é um grande vídeo que eu gosto muito, tá certo? É um vídeo que me agrada muito ver ele, porque é um grande exemplo do que a inteligência artificial pode fazer pela gente. É uma startup chamada IronOx, tá? A gente está com o volume baixinho aqui, mas a ideia é que eu vá falando realmente sobre os vídeos, então aqui o som e a narração em inglês do vídeo não importa, mas eu tenho todas as referências desses vídeos se vocês quiserem baixar ou assistir de novo no YouTube original, tá certo? Essa startup IronOx, ela consegue analisar imagens dessas plantas e atuar com seus braços robóticos, com os robôs que estão ali no ambiente, cultivando as plantas. Então, veja que ela eventualmente vai encontrar uma planta que está com um defeito ou que está com uma doença que ela nunca viu antes. Mas como ela foi treinada com milhares de padrões de plantas saudáveis e não saudáveis, ela consegue reconhecer aquilo e extrair daquele ambiente e plantar uma plantinha nova no lugar. Então esse é o sonho de você ter, por exemplo, em regiões do mundo onde a fome ainda é um problema, você leva containers com esses equipamentos aí, coloca uma usina com placas solares para poder alimentar esses sistemas, e você vai ter um lado dos containers que você vai colocar aí sementes e do outro lado vai buscar os alimentos já cultivados e processados sem interferência humana, né? Sem você ter que treinar um monte de equipe de pessoas para poder produzir isso, sem ter que ter uma série de outras situações aí que você precisaria ter. Então, é um dos exemplos aí de inteligência artificial que resolve um problema específico, nesse caso um problema que realmente é um problema que vale a pena a gente prestar atenção, que é o problema da fome no mundo. Estamos em 68 pessoas agora na sala acompanhando. Lembrando, para todos que entraram agora, nós já iniciamos a palestra, já fiz a minha apresentação e iniciamos o conteúdo, mas essa palestra ficará disponível no meu canal do YouTube e também nas redes sociais do IFC. Depois, toda ela está sendo gravada e vai ficar disponibilizada para vocês que perderam aí esse início. Bom, agora rapidamente vamos contextualizar onde estamos hoje com relação à revolução industrial ou à indústria 4.0, porque um dos grandes pilares da indústria 4.0, dentro da parte da indústria, né, dessa tecnologia toda industrial, é a inteligência artificial, e a gente vai ver alguns exemplos disso também. Então, antes disso, vamos começar lá pelos teares. Máquina a vapor da primeira revolução industrial, aqui os teares mecânicos, né, também tocados a vapor. Vejam que essas correias todas aqui é porque não eram máquinas elétricas, era uma máquina a vapor, um motor daqueles de locomotiva, de Maria Fumaça, né, movido a vapor, e a transmissão dessa energia tinha que acontecer por correias, por isso que tem essa imagem aqui com as correias aqui. Vocês podem achar que isso é uma coisa de 1700, 1800, da primeira revolução industrial lá da Europa, mas aqui no Brasil, até 50, 60 anos atrás, as serrarias que tinham aqui na nossa região eram tocadas por máquinas a vapor assim. Para quem já viu uma serraria antiga, tinha um grande assoalho em cima e por baixo, mais ou menos 1 metro de altura, ficavam as correias que saíam lá do motor, da locomotiva, do motor a vapor que tinha, onde ficava a caldeira e o motor, e eram transmitidas então essa energia por correias para todas as serras e outros equipamentos de estopadeiras e tudo mais das serrarias. Então isso aqui na nossa região aconteceu também. Mas começando da primeira revolução industrial, só para a gente contextualizar esse tema, a primeira revolução industrial ela foi aquela da mecanização justamente da energia a vapor, né, que foi a primeira, antes da energia elétrica, a energia a vapor que se consolidou. Então, a produção de aço, a indústria têxtil com os teares mecânicos e assim por diante. Isso revolucionou o mundo na época. Depois, a segunda revolução industrial veio justamente com a eletricidade,
com a produção em linha, produção em série, e a globalização que foi muito ajudada, inclusive, pelo telégrafo, né, pela questão de gás, e aí outros sistemas como distribuição de água, encanada e tudo mais, e principalmente também pelos motores e turbinas a jato, porque isso permitiu que os aviões pudessem fazer voos rapidamente entre continentes, isso acelerou muito a globalização. Então o motor a jato, junto com a eletricidade, foram os responsáveis pela segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial é a que a gente está vivendo no dia de hoje, né? Muitas empresas já estão entrando na quarta revolução industrial, algumas menores estão entrando na terceira agora, né? Então a gente vive num momento entre a terceira e a quarta revolução industrial. A terceira revolução industrial, portanto, vem com o computador, com a internet, manufatura digital, máquinas programadas eletronicamente, os PLCs, os Programming Logic Computers, né, as centrais, né, programadas, são os CLPs, né, que a gente tem no Brasil, em português, que são os pequenos computadores, né, programados para máquinas industriais. A gente tem aqui a parte de automação de maneira geral, então, com CLPs, né, ou PCLs em inglês, ou PLCs em inglês, assim por diante, eletrônica digital, redes de computadores, máquinas digitais, assim por diante. Então, basicamente, quando você pega uma indústria que tem motores elétricos, máquinas elétricas, e joga para a parte de computação, automatizando ela de alguma forma, você está na terceira revolução industrial. Já dados sendo transmitidos pela internet e tudo mais, mas sem muita inteligência. Né? É isso justamente que a quarta revolução industrial traz. É a grande diferença, ó, mais uma pessoa entrando aqui, temos aí, Marcelo, seja bem-vindo agora, 69 pessoas acompanhando ao vivo. A quarta revolução industrial é justamente a diferença da inteligência. E aí que a inteligência artificial, que é o tema da nossa palestra, ganha o seu destaque maior. Porque agora que todas as máquinas já são eletrônicas, já são elétricas, já temos aí CLPs espalhados por toda a indústria, a gente precisa acumular um grande volume de dados para começar a tomar ações e atitudes inteligentes em cima disso. E para isso, às vezes, uma pessoa analisando esses dados não consegue ter a capacidade de processamento para melhorar o processo. Mas os computadores, com análise de Big Data, grandes volumes de dados, com a parte aí de máquinas inteligentes conversando entre si e tomando decisões com inteligência artificial, dando esse suporte, aí você vai ter então uma indústria mais inteligente, mais otimizada, que vai conseguir massificar a produção, porque até então a gente conseguia fazer o quê? Produção em massa de produtos iguais. Agora a gente consegue, com a quarta revolução industrial, produção em massa de produtos personalizados. Do ponto de vista de que a gente pode pegar um cliente que vai fazer uma compra de uma camiseta pela internet e esse pedido vai gerar um start no tear automático lá que vai cortar o tecido e fazer a costura da camiseta no tamanho que a pessoa pediu pela internet, no tamanho do pedido. E ela vai poder produzir dezenas de milhares de camisetas por dia, cada uma no seu tamanho personalizado, conforme os pedidos que ela vai recebendo. Isso sim é uma inteligência diferenciada da quarta revolução industrial. Então, aqui a palavra que eu quero destacar, está aqui, ó, Smart Factory, né, fábricas inteligentes, Machine Learning, aprendizagem de máquina e AI, né, Artificial Intelligence aqui em inglês, né, que é justamente isso. E essa palavra aqui, ó, digital ubiquity, né, que seria em português, ubiquidade, que é um termo estranho para nós, mas o que é isso? A tradução disso é onipresença. Capacidade, isso está no nosso dicionário aí, tá? Podem pesquisar, pega o Michaelis aí. Capacidade divina de estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, tirando o divino aí, né, que pode despertar aí alguns, né, dependendo de qual religião, você pode achar o que é divino e o que não é, mas o ponto é, aqui falando de tecnologia, é realmente como se tivesse um deus da tecnologia em todos os lugares, sabendo de tudo que está acontecendo, tomando ações inteligentes sem você interferir. É como se o Google Assistente ou a Siri estivesse do teu lado, olhando tudo que você faz e te ajudando a tomar decisões e resolvendo a tua vida. Ou dominando o mundo. Aí depende de qual teoria aí você, né, se é uma teoria da conspiração que você quer acreditar ou não, tá certo? Mas como é que isso é possível? Inteligência artificial. Recebendo um grande volume de dados e tomando ações sobre isso. Aqui tem um exemplo que eu gravei nesse mesmo espaço, para quem entrou agora, está só vendo a apresentação aí do PowerPoint que a gente fez, mas antes, quando eu tinha a minha câmera, ó, esse fundo que está aí é o meu home office aqui, de onde eu estou gravando e falando agora ao vivo para vocês, que é um videozinho que eu fiz, olha só, com um sistema de inteligência artificial que eu treinei, com uma base de imagens, são mais de 1.000 imagens de pessoas com e sem máscaras, na verdade no total a gente tem mais de 5.000 exemplos, onde o sistema agora aprendeu que eu estou com máscara, ou que eu estou sem máscara,
ou o que é mais impressionante, aqui, ó, without mask, né? Mas o mais impressionante é aqui, pessoal, quando eu estou com máscara, deixa eu só liberar que mais uma pessoa entrou. Tássia, seja bem-vinda, estamos em 71 pessoas aqui na sala. Aqui é o with mask, com máscara. Quando eu tiro a máscara para baixo do nariz, a gente treinou o sistema com imagens assim, ó. Então ele consegue ver, ó, máscara vestida incorretamente, porque está fora do nariz aqui. E aí quando eu tiro ela completamente, daí ele diz, ó, máscara não está vestida, tá? É without mask, né? Sem máscara aqui, ó, without mask. Então esse é um exemplo de sistema que pega um grande volume de dados. Por que um grande volume de dados? Gente, essa aqui é uma imagem que você tem aí milhares de pixels. Cada pixel tem 3 informações, que são as 3 cores RGB, vermelho, azul e verde, tá certo? E essas informações todas que são a imagem, nos vários quadros por segundo que está passando aí, o sistema consegue receber esses dados, processar aquilo e ver se aquilo é uma máscara, se aquilo é um rosto, se o rosto está com ou sem a máscara. Então, essa ideia de você ter uma onipresença, que é o conceito da indústria 4.0 e é um grande conceito aí da inteligência artificial, é você ter isso, ó, você ter, já pensou, todas as pessoas que estão andando na rua, um sistema inteligente que avisa, ó, cara, você esqueceu de colocar a máscara, coloca aí porque a gente está em época de pandemia. Então isso é possível graças ao que? A inteligência artificial. Seria impossível você ter cada câmera com o ser humano atrás, olhando, analisando, poderia ser feito, claro, mas seria inviável economicamente, enfim, a grande quantidade de pessoas que, para cada pessoa andando na rua, teria que ter uma pessoa atrás do computador olhando, então isso é inviável. Mas com a inteligência artificial, não. Um computador pode processar dezenas de câmeras ao mesmo tempo e analisar as pessoas que estão com ou sem máscara, certo? Então, esse é um exemplo aí de inteligência artificial, especificamente nesse caso de visão computacional, voltada para a área de análise de imagens, tá certo? Mas e a privacidade? Calma, a gente vai até discutir um pouquinho sobre isso, mas aí é um debate amplo, ok? Então, essa aqui é uma roda que tem alguns conceitos da indústria 4.0. A maioria envolve inteligência artificial, certo? Então, olha só, robôs autônomos aqui em cima. Para ter um robô autônomo, ele tem que ter algoritmos de inteligência artificial embarcados nele para ele tomar decisões se ele vai por um corredor ou se vai por outro, se ele desvia de uma pessoa ou não e assim por diante. A parte de simulação, né, também, que é você processar cenários futuros e tomar decisões a presente, você tem algoritmo de inteligência artificial aqui dentro. A integração de sistemas, internet das coisas, onde os vários sistemas distribuídos, desde câmeras inteligentes, sensores e atuadores por toda aí a sociedade vão estar distribuídos, aí seja dentro de uma indústria, quando a gente fala de internet industrial, né, e internet das coisas dentro da indústria, tem a Industrial IoT, né? A Industrial Internet of Things, a internet das coisas dentro da indústria, que é voltada para a área industrial, mas dentro da sociedade, do trânsito, enfim, a gente consegue mobilidade urbana e tal, tem muitas possibilidades para colocar isso aí. Cibersegurança, quando você faz uma compra no teu cartão de crédito, é um sistema de inteligência artificial que analisa se aquela transação que você está fazendo naquele ponto geográfico, naquela loja, naquele valor, naquele horário, se ela é uma transação válida ou não. Né, porque é uma transação que o sistema eventualmente nunca conheceu, vinda do teu CPF, mas ele analisa um padrão e vê se é você ou não que está fazendo a compra. Então a inteligência artificial está distribuída em várias aqui. Essa manufatura aditiva que está aqui tem a ver com impressão 3D, né? Realidade aumentada usa muito a parte de inteligência artificial para poder, por exemplo, aí a gente falou de análise de imagem. Um grande exemplo de realidade aumentada você tem os óculos da Microsoft que fazem isso, né? E tem outras outras aplicações, algo parecido com isso, que foi de disseminação mundial, foi o joguinho do Pokémon, né, o Pokémon Go, onde você mira o teu celular para algum lugar e o sistema identifica se é um chão ou se não é e coloca um Pokémonzinho em cima para o Pokémon não ficar voando. Às vezes ele se perdia e ficava voando mesmo, mas na maioria das vezes ele conseguia colocar o Pokémonzinho em cima de um banco ou no chão bem certinho para dar a impressão de que era um bichinho que estava lá quando você olhava pela tela do celular. Então um exemplo de realidade aumentada, ou pelo menos parecido com isso, tá? Que foi um exemplo de destaque aí mundial esse game. Big Data, que é análise de grande volume de dados, também só é possível graças a algoritmos também de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está permeada em toda a indústria 4.0 desse ponto de vista. E aí vem a questão da privacidade, gente. Da privacidade. Gente, olha só. Black Mirror. Coloca aí no chat agora quem já assistiu algum episódio da série Black Mirror. A Black Mirror
É uma série super futurista, com ideias bem avançadas, algumas assim, alguns são episódios de terror, né, de coisas que a tecnologia pode fazer, outros são episódios maravilhosos mostram como a tecnologia pode ajudar as pessoas, né, desde enfim, te eternizar até, enfim, te auxiliar nos seus movimentos diários, aí na sua vida diária, né, cotidiana e assim por diante. Mas o ponto é, aqui do lado direito nós temos uma atriz de um dos episódios da série Black Mirror, que era o seguinte, era uma sociedade toda voltada para notas, é como se você tivesse um score, as 4, 5 estrelinhas aí, que todo mundo conhece pelo Uber e tudo mais, né, mas é um score que cada pessoa que você via, você podia na tua rede social, ali no teu Facebook, no teu Instagram, dar uma nota da tua interação com ela. Se ela foi legal com você, se não foi, se tu vê na rua uma pessoa jogando lixo fora da lixeira, você consegue apontar para ela e dar e negativar ela, isso vai baixar a nota dela como todo, o rating, né, a nota dela. Se você tem um vizinho que faz barulho à noite em casa, você baixa a nota dele. Se você tem uma pessoa que é mal-humorada, você pode votar e isso vai baixando a nota da pessoa. E essa nota serve para tudo. No episódio, por exemplo, essa atriz aqui, ela se esforçava para se dar bem com as pessoas e para parecer ser uma pessoa legal com todo mundo, porque ela tinha que ter uma nota maior do que 4,5, por exemplo, porque ela queria comprar um apartamento num condomínio que só permitia pessoas que tivessem uma nota maior que 4,5. Então é um conceito muito louco para nós aqui, mas isso já existe há muito tempo, quando você tem, por exemplo, o score ou as notas no Serasa, né, naquele sistema de devedores, né, que existe no Brasil, Serasa e SPC, que se você não paga a conta numa loja, vai para esse sistema e outra loja, quando vai te vender a prazo, ela consulta o sistema, se você é um mal pagador, ela não te vende. Isso já foi um início que há anos funciona no Brasil. Só que quando você extrapola isso para o limite que a tecnologia te permite hoje, você tem situações como essa, onde se você passar um sinal fechado ou se atravessar fora da faixa, a tua nota vai diminuir e isso vai impactar no local que você vai poder comprar o teu próprio apartamento. Já pensou? E aí vocês vão dizer assim, mas isso é coisa do futuro, é coisa do Black Mirror. Recomendo que vocês assistam o episódio, inclusive, é o primeiro episódio da 3ª temporada do Black Mirror, se eu não estou enganado. Acho que tenho quase certeza que é o primeiro episódio da 3ª temporada. Mas isso está acontecendo na China já. Essa notícia é de 2019 e na China eles estão sendo monitorados em algumas cidades por visão computacional e os cidadãos eles estão ganhando ou diminuindo sua nota, seu rating com base nas suas atitudes diárias. Na China já tem gente, inclusive, sendo multada à distância por câmeras que identificam a sua face e te mandam a multa por SMS se você atravessar fora da faixa, por exemplo. Tá, a notícia da revista Veja, isso de 2018. Olha. Então, assim, já acontece isso em alguns países. É claro que na China a gente sabe que eles têm um regime totalitário, então o governo de cima para baixo manda colocar isso e acabou. Aqui no Brasil seria toda uma celeuma, né, se algum prefeito resolvesse colocar isso para sua população, uma coisa assim. Mas, enfim, se isso é bom ou ruim, eu não vou entrar no mérito, eu estou falando da tecnologia, isso já existe. No Brasil já conseguiram procurar, ficou famoso, passou no Jornal Nacional e tudo aí, um assaltante, se não me engano, enfim, um criminoso que foi vestido de mulher no carnaval, no Nordeste, em alguma cidade, não lembro agora, mas mesmo vestido e fantasiado de mulher, a câmera identificou ele e viu que era um cara procurado pela polícia, a polícia foi lá e prendeu ele. Né? Então, isso já acontece, a tecnologia de inteligência artificial está permitindo isso. Então, aí é a questão da discussão da privacidade. Não temos tempo agora, são já 8 horas da noite, já passamos aí 25 minutos da palestra e não temos tempo para discutir isso agora, isso seria uma discussão de mais umas 2 horas, tá? Nesses 45, 50 minutos da palestra não dá, mas isso já acontece. E aí vocês vão dizer, mas é uma tecnologia muito distante, é muito longe. Não. Se alguém aí que for aluno universitário, se for do IFC, quiser fazer um projeto de pesquisa comigo, aplicando essa tecnologia, tá aí, ó, a gente já tem ela disponível para a gente aplicar. Se for outro aluno de outra universidade, posso trabalhar como professor co-orientador, eu faço questão de ajudar, porque isso já tem. Isso aqui na Feira Diária que aconteceu no ano passado, a gente colocou uma câmera lá que estava contando as pessoas. Né? Então a gente teve isso aqui, ó, e veja, um algoritmo de inteligência artificial, uma rede neural de aprendizagem profunda, identifica as pessoas que estão aí, a rede neural que está automaticamente colocando os quadrados ao redor das pessoas, quando passa por essa linha aqui, conta as pessoas que passaram. Daria para contar, inclusive, quem estava passando da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, quem estava entrando e saindo na mesma câmera. Isso é possível fazer, já acontece, é um dos meus vídeos na minha playlist que eu tenho no meu canal do YouTube, exemplos de projetos. Lá tem uma série, cerca de 20 vídeos aí com outros exemplos de outros projetos que a gente tem que trabalhar. Aqui é um exemplo, por exemplo, de contagem de veículos no trânsito.
Aqui à direita eu tenho uma foto da Avenida 15 de Novembro de Joaçaba, onde foi um algoritmo que eu rodei que identificou esses carros todos. Então veja que ele não é perfeito, ó, esse carro vermelho aqui na foto da direita aqui que está parado ele não identificou, né, nessa versão aqui do software que a gente fez, então tinha que melhorar um pouquinho, né. Agora a gente já tem um software bem melhor rodando, que está contando veículos aí pela cidade. A gente fez isso inclusive e já auxiliou a prefeitura gratuitamente fazendo a contagem de veículos numa rua na 7 de setembro, que depois o Conselho de Trânsito resolveu colocar uma única lá, baseado nos dados que a gente gerou com câmeras inteligentes naquela rua lá, tá certo? Então é um dos cases aí que a gente teve de aplicação dessa tecnologia. E aqui um exemplo do vídeo onde a câmera também está contando, inclusive caminhões pequenos, carros e assim por diante, ok? Então isso já existe aqui na nossa região, a gente consegue aplicar. Se vocês tiverem alguma ideia de alguma aplicação, falem comigo, estou à disposição para a gente ajudar a fazer um projeto desses. Temos projetos desses nas indústrias que estão rodando por aí e tudo mais, enfim, temos muitos exemplos aí de aplicação disso. Mas o que é lindo de ver na inteligência artificial são os exemplos da Boston Dynamics, né, gente? Para quem não conhece a Boston Dynamics, vale a pena entrar no YouTube pelo menos uma vez aí a cada 2, 3 meses e procurar por esses termos, né, Boston Dynamics, para você ver coisas fantásticas como essa. Isso não é um vídeo renderizado, não é um processamento de imagem com um ator que foi trocado pelo robô, não. Esse robô é de verdade, ele existe, chama Atlas, tá? E ele já fazia isso no ano passado. É fantástico a inteligência artificial dessa empresa, uma empresa que era do Pentágono, tá certo, do exército americano, basicamente, e que foi comprada pela Google anos atrás. Olha aí, não é nem do ano passado, isso aqui é 2018, então imagina como é que o robô está hoje, tá certo? Então esse é o Atlas. Nós temos aqui também outro robô aqui, aliás, outro vídeo do próprio Atlas, fazendo algumas coisinhas a mais, ó. Aquilo era de 2018, esse aqui que é de 2019, tá, do ano passado. Então ele já tá que nem a Daiane dos Santos fazendo duplo twist carpado aí, tá? Olha só, não é brincadeira, não é um vídeo feito por fãs, não é uma montagem, ele é de verdade, ele faz isso mesmo. Agora imagina um robô desses, né, te ajudando nas tarefas domésticas, ou ajudando um idoso, ou, enfim, resolvendo algum problema específico. Imagina um robô desses na usina nuclear de Fukushima, no Japão, onde precisava entrar em lugares que só seres humanos conseguiam entrar para desligar válvulas lá e fazer com que a usina não explodisse. Imagine, boa aplicação essa, né? Agora imagine um robô desses numa guerra, armado até os dentes, atirando em todo mundo que se mexesse. Também tem isso também, né? A mesma tecnologia que é usada para o bem pode ser usada para o mal. Aqui, um exemplo de sistema inteligente para paletizar, olha só, já pensou você ter toda uma expedição aí de uma empresa com esses robôs aí, encaixotando, paletizando e despaletizando coisas, ou, né, enfim, levando caixas para lá e para cá, isso já é possível, e quando esses robôs aqui se comunicam entre si para fazer tarefas de maneira otimizada, nós temos um exemplo de indústria 4.0, né, já que eles pela internet aí das coisas se comunicam, trocam informações, pela inteligência artificial que eles têm, eles conseguem aí fazer atividades coordenadas e assim por diante, tá certo? E aí quando eu digo atividades coordenadas, é, por exemplo, um robô saber que tem uma restrição que precisa colocar uma caixa a cada 30 segundos na esteira, e se ele falhar, se ele quebrar a roda e não conseguir, ele avisar o vizinho, o robô vizinho, que tem que assumir a função dele, porque ele não consegue executar a tarefa necessária. Então, isso que é um sistema inteligente, entendendo, pessoal? É você ter um robô que vai avisar o outro, ó, assume o meu posto de trabalho aqui, porque eu quebrei e eu estou esperando a manutenção. Aí você tem um exemplo de indústria 4.0. E aqui, é claro, o Atlas, né? Aliás, o Atlas não, eu agora não lembro... Não estou lembrado do nome desse aqui, me ajudem. Não é o Big Dog é o grandão. Esse aqui é o Spot, O cachorrinho menorzinho, ó, os da frente tem os bracinhos a mais aqui, esse aqui não tem, que eles não são muito fortes, né? Ó, precisou de uns 10, 12 para poder levar um caminhão, né? Então eles não são muito fortes. Realmente eles não têm uma força muito grande, um sozinho não conseguiu puxar o caminhão, mas em 10 eles conseguiram. Então tá aí, mais um exemplozinho. O pessoal colocou no chat agora aqui, ó, Spot, esse é o Spot, né? O Spot Mini, exatamente, William. O pessoal colocou aqui também, ó, já ouviu falar no Alpha Zero. Alpha Zero, especificamente, eu não lembro, não é aquele o sistema de inteligência artificial da AlphaGo, não, né? Que jogou aquele jogo do Go no Japão, né? Que é mais difícil que o xadrez. Que isso aconteceu também recentemente. Mas esse Alpha Zero eu não conheço. Professor. Pode falar. Oi, desculpa interromper. Claro, pois não. O LC0 é uma rede neural para jogar xadrez. Legal. É Lila Chess Zero, se não me engano. Bacana. E ela joga xadrez e o Alpha Zero também, né? Teve uma competição entre esses dois, acho que não faz muito tempo, até 2018.
E daí os dois jogando xadrez também. Não, legal. No xadrez, que é um jogo teoricamente mais simples que o Go, por exemplo, que é outro jogo de tabuleiro muito mais complexo, então o xadrez, há mais de uma década atrás, já o Deep Blue conseguiu, foi o Deep Blue que conseguiu ganhar do Kasparov, que era o grande mestre de xadrez que nós tínhamos, como assim, era o grande campeão de xadrez do mundo, o melhor jogador de xadrez do mundo. O Deep Blue, a IBM já ganhou dele, né, e mostrou que a inteligência artificial conseguia superar os seres humanos no xadrez. O Go era mais complicado porque ele tem um algoritmo que ele aumenta exponencialmente as possibilidades do game, que aí também teve o AlphaGo, né, por isso talvez que esse aí até se chame Alpha alguma coisa, que o pessoal Alpha Zero, enfim, né, porque o AlphaGo foi o grande algoritmo. Tem um documentário fantástico na Netflix para vocês, com o mesmo nome, que vocês podem pesquisar para entender como é que aconteceu, mas era um algoritmo que para jogar o jogo do Go, que é bem mais complexo de se jogar do que o xadrez, né, mas sem dúvida, agora essas competições de inteligências artificiais, elas vão aparecendo, e é muito interessante, porque assim, vocês podem aprender a programar, aprende Python, aprende C, enfim, e programar e interagir com esses algoritmos e treinar os seus próprios algoritmos de inteligência artificial. Isso que é muito legal. Professor, e uma coisa também que eu tinha achado interessante era que o Deep Blue, se não me engano, ele é uma inteligência artificial, uma rede neural assim, mais antiga, né? Ele Uhum. jogou já faz um tempo contra o Garry Kasparov. Sim, mais de 10 anos. Pois Uhum. é, tem os documentários, tem, acho que se não me engano saiu um filme até, um filme Tem vários, documentário. não, tem vários documentários, né? Eles começaram a brigar, ou a, né, competir em 96 ainda. 96, é mais de 20 anos atrás, mas que ele ganhou mesmo do Kasparov, se eu não me engano, faz uns 15 anos ou coisa assim, eu não lembro, mas até a gente não tem tempo agora para ver isso, mas vale a pena vocês pesquisarem e olharem sim, com toda certeza, é bem interessante. Legal? Vamos seguir aqui então, depois podem ir colocando no chat aí as questões que a gente no final daí a gente pode colocar também só para não dar o nosso tempo aqui, tá bom? Carros autônomos, pessoal, outro grande exemplo de inteligência artificial, tá certo? Tem toda uma discussão de o que vão acontecer quando os caminhões forem autônomos. A gente vai ter problemas aí de motoristas que vão perder emprego, restaurantes e pequenas vilas nas estradas que vão perder sua função, porque os caminhões vão passar direto, não vão precisar parar para comer, né? Mas isso é uma discussão que nós temos que, assim, que não lutar contra a tecnologia, e sim agregar e treinar essas pessoas para trabalharem de outra maneira, terem outras profissões e terem uma vida digna dessa forma também. Essa, pelo menos, é a minha visão. Mas o ponto é que a tecnologia já está madura o suficiente para você embarcar um caminhão numa BR com uma mercadoria e ele levar isso até São Paulo, por exemplo. Né? Ainda, claro, precisam ser feitos testes de segurança. Claro que no início, isso deve começar a acontecer daqui uns 5, 6 anos, mas no início não vai ser um caminhão sozinho que vai sair do centro de Joaçaba e vai levar isso para o centro de São Paulo, porque a gente sabe da complexidade. Mas o que vai acontecer é que vão ter entrepostos de mercadorias, por exemplo, aqui na BR em Joaçaba vai ter um posto onde você vai pegar a mercadoria que você quer despachar, a carreta aqui do centro vai ser levada por um motorista ser humano até lá. Chegou nesse entreposto, joga para um caminhão autônomo, ou enfim, ou desengata lá a carreta, né, o cavalinho de uma para outra, e engata num caminhão autônomo, e esses caminhões autônomos vão andar em comboios de 3 ou 4, onde em um dos caminhões, o caminhão da frente, por exemplo, vai ter um ser humano lá. Ele nem vai dirigir, mas ele vai estar lá só para se der algum problema. Se deu algum problema, os caminhões autônomos eles vão ter o dispositivo para poder desligar e encostar para desobstruir a via. Se isso não funcionar, ainda assim vai ter lá o ser humano que vai estar acompanhando esses caminhões para poder, enfim, ter uma pessoa lá para resolver o problema, tá? Esses caminhões vão andar a uma distância segura um do outro, para que os carros pequenos possam ultrapassá-los e tal, mas o ponto é, antes precisava um motorista para cada caminhão, numa situação como essa que eu estou colocando, vai precisar um motorista a cada 4 caminhões, então aí a gente já perdeu 75% das vagas para caminhoneiros no Brasil, que são cerca de mais de 2 milhões de pessoas são caminhoneiros no Brasil. Então são desafios que nós temos que pensar a respeito de como adaptar essas pessoas e treiná-las para outras profissões que nós precisamos também nesse mundo da inteligência artificial, nesse mundo que vem por aí, tá certo? Aqui a gente tem um exemplo do Tesla que foi enviado numa das naves espaciais do Elon Musk, né, para o espaço, e aqui é o Model 3, que é um carro já mais sucesso de vendas nos Estados Unidos, é um carro mais barato, mesmo sendo totalmente elétrico, né, esse carro de cima aqui, um baita carro muito legal que está sendo vendido nos Estados Unidos já há vários anos, né, e tem um sistema autônomo para poder andar pelas estradas. Aqui é um exemplo de um posto, esse aqui é um vídeo que viralizou há uns 2, 3 anos atrás, posto Sinuelo aqui em Santa Catarina, com um Tesla sendo abastecido
né, no engate de abastecimento de carros elétricos aí, e aí o videozinho segue com eles andando com o Tesla aqui pela serra, aqui em Balneário Camboriú, e o carro andando sozinho, ó, ele tirou o pé do acelerador, tirou a mão do volante, ele tá fazendo a curva, então eles comentam no vídeo, poxa, tá, né, o cara que tá de carona fala, meu, que medo, ele vai fazer a curva, será que vai, será que não vai? E ele freou sozinho, fez a curva, tal. Então é um vídeo que viralizou já uns 2 anos atrás. Então mesmo esse Tesla aí, claro, se você tiver uma rua toda sem sinalização, ele pode sofrer, e aí ele vai desabilitar, ele nem habilita o sistema de autônomo para guiar de forma autônoma, né? Ele exige que você coloque a mão no volante. Mas se a via for bem sinalizada, mesmo no Brasil, nas estradas que nós temos hoje, o carro vai funcionar perfeitamente. Aqui, ó, temos inclusive startups que há anos estão no Brasil, isso aqui é uma notícia de 2017, ó, trabalhando com parceria com grandes empresas em sistemas autônomos e tudo mais, tá? Então é bem interessante isso aí. Eu, inclusive, tenho uma pessoa que me procurou esses dias para desenvolver e ajudar a desenvolver um sistema de... esse mesmo sistema de máscara que eu mostrei para vocês aí, ver se está com ou sem máscara, mas desenvolver um sistema para ver se a pessoa está dirigindo bem o carro ou o caminhão, para ver se não está olhando no celular, para ver se não está olhando para o lado, se não está distraído e tal. Hoje com inteligência artificial a gente pode fazer isso e alertar a pessoa. Se a pessoa, por exemplo, começou a dormir, dá um bip, né, ou vibra o banco, o motorista acorda e evita um acidente. Esse tipo de sistema já está rodando em empresas aqui da região. Eu estive esses dias falando numa concessionária de caminhões aqui próxima, que falou que a BRF, por exemplo, já tem caminhões que eles dão manutenção e que tem uma startup de fora que já fez um sistema e tem caminhões da BRF rodando com esse sistema que se o motorista dormir, ele apita, acorda o motorista e evita que o motorista cause um acidente. Então olha que legal, mais um exemplo de inteligência artificial que está acontecendo hoje na nossa vida, aqui perto, na nossa cidade, né, caminhões passam por aí com essa tecnologia e eventualmente, né, às vezes a gente não está sabendo disso, então isso já acontece, ok? Dentro ainda de inteligência artificial, nós temos, é claro, a parte dos apps. A gente tem aí apps como, por exemplo, aí, Airbnb, temos apps como Uber, que são os utilizados, né, e obviamente tem um background aí de inteligência artificial nos seus algoritmos, que hoje valem mais que grandes empresas aí da era pré-inteligência artificial, da era pré-apps, pré-smartphones e assim por diante, né? Então é um caso interessante da gente pensar e discutir. E aqui, está aqui a fotinha do nosso querido Elon Musk, né? Aqui o Tesla, que foi mandado para o espaço, um Tesla esportivo, num dos lançamentos que ele fez aqui, ele mandou um carro esportivo dentro do foguete só para mandar alguma coisa para o espaço, para, enfim, era uma aeronave que não ia voltar, né? Um foguete que não ia voltar, então ele mandou um carro esportivo só para fazer um marketing, né? Que o Elon Musk é muito bom nisso, mas esse cara, o Elon Musk, ele... além de ser o principal acionista aí da Tesla, que é a empresa dos carros elétricos e autônomos que está revolucionando o mercado, ele também tem a SpaceX, que é uma empresa especializada em fazer foguetes autônomos. Para quem eventualmente já foi meu aluno ou já viu alguma outra palestra minha de tecnologia, esse é um vídeo que eu coloco sempre, desde que em março de 2018 o vídeo foi lançado, o vídeo foi feito, que é o vídeo da Falcon Heavy. A Falcon Heavy, deu uma pausa para água aqui, pessoal. A Falcon Heavy é um foguete que leva 2 vezes mais carga do que os foguetes até então utilizados pela NASA e custa 8 vezes menos por lançamento. Por que ela consegue ser maior e levar mais carga e custar 8 vezes menos? Porque a Falcon Heavy, vocês vão ver agora no vídeo o que ela faz. A Falcon Heavy, ela não explode o seu último estágio ali, porque os foguetes normalmente eles levantam, a pontinha do foguete lá vai fazer o que tem que fazer com a carga, enfim, para a estação espacial e tal, e a base do foguete toda explode no ar em milhares de pedaços pequenos para não causar lixo espacial, porque não tem como retornar. E o que o Elon Musk propôs com a tecnologia dele, que claro usa maciçamente inteligência artificial, era fazer o foguete voltar para reaproveitar a estrutura toda do foguete, que é o mais caro. Todo mundo chamava ele de maluco, e ele, é claro, como é um cara bastante provocador, disse, não, no nosso voo inaugural nós não vamos fazer isso com um foguete, porque senão é capaz de dizerem que foi sorte, né, de fazer isso com um foguete. Nós vamos mandar, na verdade, 3 foguetes ao mesmo tempo, decolando, subindo e depois voltando e pousando. E aí no vídeo, pessoal, vejam que 2 foguetes ao mesmo tempo pousam um ao lado do outro. Essa é a Falcon Heavy, voo de teste, e um terceiro foguete ao mesmo tempo pousou no mar, numa plataforma em mar aberto, tá? Plataforma basicamente só cabia o foguete em cima, né, em cima dela, aí
o foguete pousou em cima do mar na plataforma perfeitamente. Então, assim, ó, um grande exemplo de inteligência artificial, e é claro que nenhum ser humano conseguiria com joystick, com alguns sensores e atuadores aí, movimentar e comandar o pouso desse foguete. Só um computador com milhares, né, de cálculos por segundo conseguiria comandar os atuadores do foguete, né, para poder fazer com que ele pousasse aí com sucesso. Aí a imagem dá uma travada quando desce, mas esse vídeo está todo full no YouTube também, tá? Vocês podem ver, e aí foi no mar onde o foguete pousou. Então, SpaceX revolucionando também aí a área aeroespacial. Outra descoberta recente, isso aconteceu agora mês passado, tem até um Nerdcast, muito Nerdtech, se eu não me engano, muito legal, que vocês podem ouvir aí, sobre a vida em Vênus, que Vênus foi um país que já tinha desistido de procurar vida, porque é um país muito quente, perto do Sol, ele tem uma atmosfera de gás carbônico, que faz com que na superfície de Vênus a gente tenha temperaturas da ordem de 400 graus Celsius, então isso, tanto é que na década de 60 e 70 mandaram várias sondas para lá, e todas elas depois que pousavam, morriam, né? Não mandavam mais sinal, porque elas derretiam, enfim, lá a superfície é muito quente. Mas tem uma camada de entre 60 e 70 quilômetros de altura lá do planeta de Vênus, que tem uma temperatura já perto dos 60 graus Celsius e que tem condições de poder ter vida no formato pelo menos de bactérias ou coisas do tipo. E isso foi visto agora com uma pesquisa, e o interessante é entender como é que essa pesquisa aconteceu, baseado em análises de espectro, né, de ondas espectrais, que são dessas ondas, né, radiofrequência e tudo mais que vem, parte dessas ondas na frequência lá de até 800 nanômetros é o vermelho e tal, então tem a faixa do espectro de luz que é visível, e a maior parte daí ou é infravermelho, ou é micro-ondas, tem umas, né, enfim, luz, ou é ondas não visíveis, né, mas o fato é, dos microscópios apontados para Vênus, cientistas fizeram análises com algoritmos de inteligência artificial, onde analisaram padrões de milhares e milhares e milhares dessas leituras. Eu coloquei o símbolozinho aqui do lado, para quem programa em Python sabe que esse aqui em cima é o símbolozinho da linguagem Python, e aqui embaixo da linguagem R, que são as duas grandes linguagens de inteligência artificial, de análise de dados, de Big Data, né, que o pessoal usa, Python e R. Para quem aprendeu comigo programar em C, que é do Instituto Federal, aí saiba que Python é mais fácil que C, tá? Então, quem sabe programar, quem tirou 8, 9 comigo para cima na disciplina de C, se for pegar Python para programar, em pouco tempo vai estar programando muito bem em Python e sendo produtivo em Python, tá? Porque é bem mais fácil que o C. E foi em Python que eles fizeram os algoritmos estão publicados no artigo que eles lançaram, descobrindo resquícios do gás fosfina em Vênus. E fosfina é um gás que ele é produzido aqui na Terra apenas através de micro-organismos vivos. Ou seja, pelo que a gente conhece aqui na Terra, só se produz fosfina se tem coisas vivas, se tem reações biológicas, reações químicas de micro-organismos vivos, né, que não é, enfim, né, enfim, vivos, né, que tem aí vida baseada em carbono e tudo mais. E lá, tendo fosfina, se espera então que se tem algum tipo de vida, claro, não se espera ter uma vida inteligente, ETs ou coisa do tipo assim, né, com discos voadores e tal, mas algum tipo de reação de bactérias ou coisas vivas em Vênus. Agora se reavivou essa expectativa devido à descoberta agora recente, do mês passado aí, desse artigo, e de novo, só foi possível, porque os telescópios estão apontados para lá já há muito tempo, só que só foi possível isso devido à inteligência artificial com algoritmos programados, nesse caso em Python, que analisaram um grande volume de dados e entenderam que aquelas assinaturas das leituras de radiofrequência que vieram foram através de moléculas e, enfim, e reações químicas lá que tem, no caso em moléculas de fosfina, né, desse gás, que existem lá em uma certa quantidade que permitiram que a leitura chegasse até a Terra. Dependendo da estrutura química que tem esses elementos, né, químicos, ou não sei se o termo técnico, não sou químico, mas é elemento químico, mas enfim, esses compostos químicos, né, eles mandam uma reação
diferente. Então você, por exemplo, por isso que eu falei do Nerdcast, que eu ouvi também, por isso que eu sei um pouquinho mais em detalhes isso, mas vale a pena todo mundo ouvir, os fogos de artifício, né? Dependendo do componente químico que tem dentro do fogo de artifício lá do foguete, quando ele estoura na cor verde, ou na cor vermelha, ou na cor azul e tal. Cada cor é um componente químico diferente, que quando ele explode e ocorre a reação, ele gera uma frequência de onda, que nesse caso é visível, é uma luz visível que a gente consegue ver em cores diferentes. Mas outros componentes conseguem também emitir essas ondas em luz que não é visível, mas que com esses telescópios potentes você consegue analisar. E nesse caso eles analisaram um padrão de espectro de onda emitido pela fosfina vindo lá de Vênus, que só foi possível devido, é claro, à análise de grande volume de dados, Big Data aí, através de algoritmos de inteligência artificial para reconhecer esses padrões. Então, tem um grande exemplo de inteligência artificial com uma grande descoberta interessantíssima que aconteceu recentemente. Tem esse cara que é um pesquisador brasileiro, vale a pena vocês lerem a respeito dele, Nicoleles, tá? Ele fez o paraplégico chutar a bola no Brasil na Copa do Mundo, coisa que muita gente não sabe que ele fez, mas é um paraplégico, um cara que não sente as pernas, não consegue caminhar, e ele criou um exoesqueleto que quando teve a Copa do Mundo no Brasil, esse foi o cientista-chefe que criou esse exoesqueleto, que o cara entrou no exoesqueleto e conseguiu chutar a bola da Copa do Mundo. De uma maneira ainda, claro, né, não é um exoesqueleto que nem o robô da Boston Dynamics, que faz o cara dar pirueta e tudo mais, mas é uma pesquisa base para a gente ter aqueles exoesqueletos tipo a armadura do Homem de Ferro, onde você veste uma roupa e aquilo te dá uma super força, por exemplo. Isso já existe no mundo, mas no mundo, inclusive, esse é um dos caras que faz pesquisas de ponta baseado nas suas redes neurais, ou seja, você pensando, ele capta suas ondas cerebrais e faz isso atuar em exoesqueletos aí, ajudando você no teu corpo a fazer tarefas que até então você não podia, ou criar um terceiro braço numa armadura aí para você fazer alguma coisa diferente numa indústria, ou para, sei lá, criar um super robô ou traje assassino, como o do Homem-Aranha no filme dos Vingadores e assim por diante, tá bom? Então esse cara, se quiserem, o mais perto do que tem disso é esse cara aí que faz no mundo, inclusive, ele é um grande destaque, Nicoleles, cientista brasileiro. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver ele ao vivo numa das Campus Party que a gente foi aí nos últimos anos. Outro exemplo de inteligência artificial que se usa através de imagens é a parte do HoloLens, esse óculos da Microsoft de realidade aumentada, que é bem interessante. Vale a pena vocês entenderem a respeito disso. Na indústria, olha que tipo de aplicação interessante. Ao invés de você estar na frente de um painel e ter que abrir o manual, ou abrir no celular o manual, ou ver que chave mexer, você está com o óculos, ele identifica que você está na frente daquele painel, ele já te puxa as instruções apontando setas para onde você tem que apertar para determinada função. Já pensou que legal para quem está na área de automação ou na área de mecânica aí, ter um sistema, implantar um sistema desse, ou abrir uma startup para fazer sistemas desses na indústria? Olha, vocês têm condições de fazer isso, cara. Começa no projeto de pesquisa aqui no Instituto Federal ou na universidade que você faz aí, a gente ajuda, de repente você vai ter uma startup para fazer manuais online desse tipo de coisa aí nas indústrias pelo mundo afora. Tem o Google AI, Google Duplex, vocês sabem aí que é uma inteligência artificial do Google que já está fazendo coisas fantásticas, tipo aí o exemplo que tem do vídeo no YouTube, recomendo que vocês procurem por Google Duplex no YouTube, é um exemplo do assistente do Google que você pega o teu celular e diz assim, olha, marca para mim um corte de cabelo no salão de beleza tal. Na quarta-feira, no horário que a minha agenda está livre. Aí ele pega os dados do teu Google Agenda e liga no salão, porque o salão não tem um sistema eletrônico para fazer isso. O Google Assistente aqui, ó, do lado esquerdo, o Google está ligando e falando com a pessoa como se fosse uma pessoa, mas é o teu programa na nuvem do Google, né? É o teu assistente do Google. Ele liga e fala aqui, olha só, você tem um horário para mim aí e tal? Às 10 pode? Não, às 10 não posso que eu estou ocupada, vem em outro lugar, né? Vem em outro horário e combina por telefone. O teu robô assistente pessoal combina por telefone com um salão de beleza, com uma pessoa de verdade lá que não tem um sistema eletrônico para agendar. Ele combina e reserva para você uma data para tu cortar o cabelo. Então é fantástico isso aqui. É um exemplo de inteligência artificial, nesse caso voltado para voz, reconhecimento de voz maciço, Google Duplex. Vale a pena vocês olharem o vídeo completo aí no YouTube, tá certo? E aqui um outro grande exemplo de inteligência artificial que envolve várias tecnologias, principalmente a de imagem, que é o Amazon Go. E aqui eu tenho o grande prazer de ter ido pessoalmente, né, nessa viagem que eu fui para o Vale do Silício no ano passado. Eu pessoalmente entrei na Amazon Go, esse vídeo está no meu canal ali do YouTube, onde eu fiz o teste. Ó, a gente baixa o aplicativo no celular, o mesmo celular que eu estou segurando na minha mão agora é esse aí do vídeo. Você instala o aplicativo e na tela inicial tem esse QR Code que tu usa para se identificar. Então no aplicativo tu coloca o teu cartão de crédito e os teus dados. Na hora de entrar na loja, tu passa o celular com o QR Code e ele já sabe que você é você.
Aí ele fica te mapeando com câmeras, ó, aqui em cima no teto, cada pontinho escuro aqui, ó, são sensores que tem câmeras, tipo câmeras daqueles carros autônomos, né, com vários sensores infravermelho, sensor normal, de câmera normal e assim por diante. E ele te mapeia e vê o que você pega da prateleira. Pegou da prateleira, ele coloca no teu carrinho, quando você sai da loja ele cobra e vem no teu aplicativo ali a tua compra com os itens que você comprou, tipo uma loja virtual que você compra, né? E aí cobra do teu cartão de crédito automaticamente. Então a Amazon Go funciona direitinho, eu testei, e o mais legal é o seguinte, pessoal, eu testei também, tá? Aqui, ó, eu entrei uma outra vez aqui, peguei um produto, coloquei no bolso, fiz que ia sair da loja, voltei, coloquei de volta o produto na prateleira e saí, e ele não me cobrou. Então ele é inteligente o suficiente para fazer isso. Aqui é um outro exemplo também que a gente viu lá no Vale do Silício. Lá tem várias startups testando conceitos. Então, você pelo aplicativo, pelo app, você pode ir na calçada ainda enquanto caminha para o café, já reservar o teu café do jeito que você quer, com ou sem leite, com ou sem creme e tal, já pagar pelo cartão de crédito. Ele te dá uma senha que quando chega ali na hora, tu digita essa senha e ele te serve o café, você pega o café ali, o braço robótico serve e te entrega. Então o Cafex é o nome da startup, tem os vídeos na internet se vocês quiserem ver, sem interação humana ele serve o cafezinho para você, ou se você não quiser instalar o app, você ali naquele monitor touchscreen, conforme eu mostrei ali no início, aqui ó, você seleciona, aqui tem um monitor touch, aí ele avisa, ó, ele te dá o teu nome, tu coloca o teu nome, ele avisa, dá o nome e o número, daí quando lá ele vai te entregar, ele mostra o número, tu vai lá, pega o café e tá tudo certo. Então, totalmente tecnológico esse café aí. O café era uma delícia, pessoal. Aqui, deixa eu só ver aqui se tem mais alguém esperando para entrar. E aqui, ó, estamos aí em 70 pessoas. Aqui na sede do Google, lá no Vale do Silício, tinha esse exemplo aqui de aplicativo que, ó, era uma telinha com flores coloridas que acendiam, né, com luzes RGB. Se você sorria, elas ficavam amarelas. Se você fazia uma cara de triste, ficava tudo azul, ó. Sorri, ficou tudo amarelo, ó. Viu só? Se você fazia outra careta, né, ela ficava de outra cor e assim por diante. Aí eu disse assim, poxa, isso é muito legal. Vi isso na sede do Google, lá no Vale do Silício. Aí eu disse assim, vamos fazer um igual. E para a Feira Gera a gente fez. Esse aqui é o teste no nosso laboratório ali do Instituto Federal, mas a gente apresentou na Feira Gera do ano passado um sistema muito similar, só claro, a gente não teve grana para comprar todas aquelas flores maravilhosas, mas ó, no monitorzinho chechelento da LG, aí um monitor antigo, com o computador processando atrás, aí a gente fez o mesmo sistema, ó, cara de bravo, ficava vermelhinho os LEDs, a gente ligou isso num sistema que alimentavam LEDs RGB, então ó, se a gente fizesse aqui, então ó, o Vale do Silício aqui, e aqui, Luzerna, Santa Catarina, que tal? Então, surpreso, cara de surpreso. Cara de triste. Triste azul, olha aí, ó, triste. Né? Aparecia daí no monitor a informação e ele colocava a cor também. Ó. Feliz, triste. E agora, bravo no final ali, ó. Vermelhinho de bravo. Então, assim, é para mostrar que essa tecnologia está disponível, a gente pode aplicar, por exemplo, numa vitrine inteligente. Uma câmera voltada para a calçada, mapeando as pessoas, quando a pessoa passa, será que a pessoa ficou feliz, ficou triste, fez cara enfim, assim, uma cara de que não gostou do produto que está ali ofertado, e esses dados podem ser acumulados para gerar uma base de dados para o lojista saber que produto colocar melhor aí na sua prateleira, ou para ver a reação das pessoas sobre alguma promoção que ele faz ou não, e coloca na vitrine. Quer dizer, hoje o computador pode te ajudar a fazer isso. Aqui é outro exemplo de verificação de qualidade por visão computacional também. Ó, isso aqui é para analisar a qualidade das balinhas de Mentos. Ó. Então aqui o sistema identifica, analisa, ó, e coloca um círculo verde ao redor da balinha. Se está conforme, se ela está cortada ou se tem alguma manchinha, está não conforme. Então é um tipo de sistema que pode ser usado pela indústria de alimentos para validar se o alimento está bom ou não, né, antes de mandar, antes de embalar e mandar isso para o cliente. Então mais um grande exemplo aí de coisas locais que a gente tem feito aí com essa tecnologia. E para terminar, pessoal, a gente já está no nosso horário aí. Eu sei que vocês devem estar agora, a maioria de vocês aí está fazendo faculdade pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo a faculdade certa? Então assim, se você está em qualquer ramo da engenharia, fique tranquilo, você vai ter emprego no futuro. Agora, profissões que devem desaparecer são quais? Aquelas que são profissões com scripts prontos, profissões que você é facilmente substituído, ou profissões, eu vi um conceito interessante esses dias, que a pessoa disse assim, olha, se você for sair de férias e conseguir escrever um manual do que você faz, e outra pessoa entrar no teu lugar e lendo o manual conseguir fazer o teu trabalho, então esse teu emprego vai desaparecer em breve, porque a inteligência artificial consegue entender o manual, aprender e fazer o que você faz sem problema nenhum. Agora,
Se for coisas que não dá para deixar o manual, que você não consegue facilmente transmitir isso para outra pessoa fazer, esse é um emprego que a inteligência artificial ainda vai demorar para conseguir te substituir. Então, ó, desenvolvedor de software, cientista de dados, analista de segurança, especialista em robótica, design de realidade virtual, engenharia, analista de machine learning, essas pessoas que trabalham, por exemplo, com parte de artes, arquitetura e tudo mais, quer dizer, é muito difícil a máquina conseguir ter essa percepção e visão de mundo, de criar coisas novas, interessantes e tudo mais. Ah, mas tem o deepfake, que eu nem incluí aqui nessa inclusive seria um slide interessante de colocar um exemplo de deepfake, né, que é aqueles vídeos que copiam, né, uma pessoa e online mudam o rosto dela, mas isso aí não é criar alguma coisa nova, não. O que ela está fazendo é copiando o teu rosto e colocando num vídeo lá do Arnold Schwarzenegger, mas ela não está criando uma pessoa nova, ou criando uma cena nova, ou criando um filme do nada. Quer dizer, diretor de cinema é uma coisa que vai demorar muito para a inteligência artificial substituir, certo? Então, pessoas que envolvem, assim, a experiência, coisas que a experiência, né, conta muito na hora de desenvolver a sua atividade, são profissões que tendem a permanecer. Médico, por exemplo, mas já tem inteligências artificiais que substituem médicos. Sim, é verdade. Pelo menos a base do médico, porque já tem inteligências artificiais que, melhor que médicos treinados, médicos de anos de experiência, conseguem identificar se é uma mancha na pele e é câncer de pele ou não. As inteligências artificiais pegam a foto e identificam melhor que os próprios médicos. Isso já está comprovado. Agora, será que você vai querer ser atendido por uma máquina? Não, mas você pode massificar o atendimento e um médico, em vez de atender uma pessoa, de repente com essa tecnologia consegue atender 3, 4 pessoas no mesmo tempo. E aí você vai disponibilizar um atendimento mais barato para mais pessoas ao mesmo tempo. Então, é nesse sentido que nós precisamos pensar e utilizar a inteligência artificial, ok? Pelo menos até ela se revoltar contra nós e resolver dominar o mundo e escravizar a humanidade. Certo? Para terminar aqui, mais um dado interessante que a gente tirou aqui do laboratório de aprendizagem de máquina, de aprendizado de máquina em finanças e organizações da Universidade de Brasília, a UNB, profissões com 10 maiores riscos de serem substituídas por robôs, está aqui, ó, taquígrafo. Taquígrafo é uma pessoa que anota discursos que são feitos rapidamente para ter atas e tal, e hoje não precisa mais, né? Você pega o áudio e coloca um robô para fazer isso, ele traduz, né, automaticamente, escreve automaticamente o texto. Torrador de café, cobrador de transporte público, recepcionista, cumim é garçom, né? Enfim, é um termo chique aí para garçom, é o que está aqui, deviam ter colocado garçom aqui. Salgador, tem um bar na cidade já que você não tem mais garçom, é tudo pelo tablet, né? Acaba que os que antes eram garçons ajudam lá a orientar os clientes, mas você tem aí a Hop Valley, que tem lá o atendimento por tablet. Eu fui para os Estados Unidos no ano passado, que eu falei para vocês aí, no Vale do Silício. Lá tudo é assim, né? Muitos são assim. É meio chato, eu prefiro pedir para o garçom, tá? Eu sou um cara das antigas, é mais fácil falar com um ser humano. Então, vem aí, você tem aí aquele hambúrguer bacana, assim, qual que é a especialidade da casa, tal, coisa que no tablet você não consegue fazer, tá? Mas muitos lugares já estão substituindo os garçons por tablet. Por tablet ou por outros sistemas de pedido pelo próprio smartphone, né? Na China já é assim e tal. Você chega, tem um QR Code na mesa, você escolhe o que você quer, tipo Delivery Much, né, tipo iFood, escolhe o que você quer, daí ele diz em qual mesa você tá, você só bate a foto do QR Code da mesa, daqui a pouco a comida chega na tua mesa, estando dentro do restaurante. Serrador de madeira, mestre em galvanoplastia, que é a parte de fazer, galvanoplastia é você aplicar tinta e películas para anticorrosivas em metais e tal, leiloeiro, porque leilão já se faz tudo online, enfim, gerente de almoxerifado, quer dizer, coisas assim, vão ser automatizados. E profissões com o menor risco de serem substituídas, tá aí, vocês estão enxergando, engenheiro de telecomunicações e outras engenharias, psicanalista, engenheiro de sistemas, tem ali, ó, conservador de restauração e restaurador, isso aqui é restaurador de obras de arte, analista de suporte, técnico de enfermagem, estatístico, agente de ação social, médico, oftalmologista e outros médicos, claro, artesão com materiais, enfim, eles têm um ranking, né? Mas, qualquer engenharia, qualquer área da saúde, médico, enfermeiro, não tem como um robô, como aqueles da Boston Dynamics, substituir um enfermeiro ou enfermeira rapidamente. Né? O tato, a percepção que a pessoa tem que ter para cuidar de um outro ser humano, é coisa que a inteligência artificial vai demorar muito tempo para conseguir substituir. Tá certo? Então, só alguns exemplos aí. Ok? Para finalizar, meu último recado, senhoras e senhores, learn to code, aprenda a programar. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é esse cara aqui, infelizmente já nos deixou. Era um grande gênio do nosso mundo aí, Steve Jobs. A gente sabe que a vida pessoal dele era um pouco conturbada, não vou entrar nesse mérito, né? Mas o ponto ele dizia assim, ó, everyone should learn how to program, because it teaches you how to think. Ou seja, todo mundo deveria aprender a programar. Por que programação?
te ensina a pensar, né? Então, eu acabei aí, né, ofendendo vocês com esse meu inglês mais ou menos aí, né, e li a frase em inglês, mas acho que é importante, né, a gente de vez em quando trazer esses termos de mundo, né, para quem quer captar informação de qualidade hoje, tem que aprender a, no mínimo, ler em inglês. Eu leio, até leio bem, né, falar eu ainda tô, né, tô capengando, mas tem muita informação grátis pela internet aí, e o Elon Musk falou isso, né, que hoje qualquer informação praticamente está disponível no mundo de forma gratuita, é só você querer acessar. E o Steve Jobs, ele falava isso da programação, aprenda a programar. Programação te ensina a pensar. Legal? Esse é o meu último recado. Termino aqui a palestra. Me sigam nas redes sociais. Meu blog é antonello.com.br. Tem lá livros gratuitos de minha autoria. Tem lá vídeos completos sobre aprendizagem de programação. No meu canal do YouTube tem exemplos de projetos de inteligência artificial que a gente aplica, visão computacional. Me siga aí no Instagram também, ricardo.antonello. Vocês conseguem me seguir, ver algumas bobagens que eu posto lá. Algumas coisas são interessantes, outras não tanto, né? Mas, né, no Instagram é para isso mesmo, tá certo? Então, a gente fica à disposição de vocês e vou ler aqui nos comentários, se alguém tiver alguma dúvida a gente pode responder rapidamente, a gente não tem muito tempo porque tem outras palestras aí que a gente sabe que estão agendadas, tá certo? Mas queria agradecer muito a presença de vocês, lembrando, essa palestra fica gravada no meu canal do YouTube e nas redes sociais do Instituto Federal, a gente vai disponibilizar ela, divulguem as palestras para quem vocês acham que mereçam receber informação de qualidade como essa, ok? E é claro, feedbacks positivos ou negativos, eu agradeço muito, me mandem depois isso, porque a gente precisa melhorar ainda mais esse nosso trabalho e essa nossa divulgação desse tipo de informação tecnológica e inovação para vocês. Valeu! Então tá aí, pessoal, tá aí, ó, se alguém se interessar, tem um documentário muito interessante na Netflix sobre a coleta de dados nas redes sociais. Dilema das redes sociais. É isso aí, é um documentário bem interessante mesmo. Tá? Parabéns, Anne, por divulgar isso aí. Nayara falou que gostou da palestra. Igor, obrigado. Desculpa, eu não vou conseguir ler todos os comentários desde o início aqui, pessoal. Tá? Deixa eu ver aqui. Legal, pessoal agradecendo, Igor, a Anne também, como sempre, muito bacana, professor, saudades das aulas, obrigado, Anne, eu também estou com saudade de todo mundo aí, era muito melhor para mim, é muito melhor ter aula presencial do que assim à distância, a Alessandra também agradecendo, valeu Alessandra pela participação, o Vitor também, obrigado, William, muito boa apresentação, obrigado, Marcelo também, valeu, parabéns pela palestra, a Alessandra aqui também agradecendo, obrigado Alessandra, Ana Clara também agradecendo, Diego, valeu, Valdir, faria diferença também uma IA que identifique motoristas mexendo no celular e diminui a velocidade do carro, evitando mortes por falta de atenção. Valdir, como eu te falei, já tenho demanda sobre essa IA, não só você no celular, mas ele mapeia se você está mexendo no cabelo e está com uma mão só no volante, a IA pega cenas como, por exemplo, se você está olhando para um lado ou para o outro, se você está mexendo demais na tela touchscreen hoje dos carros, ou mexendo no celular, se você está desatento, se você está, né, piscou mais de um segundo com o olho fechado, ela também avisa. Tudo isso são cenas que a inteligência artificial consegue analisar assim. Você coloca uma câmera aí, né, tem que posicionar na frente da pessoa para captar as imagens, mas dá para fazer sim. Com certeza seria uma IA válida, né? Se quiser fazer um projeto desse, a gente está à disposição. Eu já estou trabalhando, inclusive, num projeto desse aí, tá? O Juan aqui, ótimo, professor, obrigado, até mais. Lorena também, Tássia, obrigado. Vitor, até mais. Os Vítors aí, né? Vários Vítors aí. João Gabriel, Felipe, Paola, tchau, valeu. Tiago, Carolina também, maravilhosa apresentação, eu amei, sempre gostei muito de programação, obrigado por tudo, valeu, Carol, obrigado pelo feedback positivo. Vitor também aqui, palestra muito boa, obrigado. Luiz, valeu. Matheus, Murilo, tchau, professor, muito boa palestra, manda um abraço para o Emitai 2019, valeu, abraço para o Emitai 2019 aí, tamo junto, um abraço, galera, valeu. Valdir, valeu, professor, se cuida, ótima apresentação, obrigado, Valdir. A Heloísa também mandou um alô aqui, até mais, o Igor também, Matheus e Guilherme. Gente, muito obrigado, a gente está à disposição, qualquer dúvida coloque nos comentários e podem deixar quem está aí também no YouTube assistindo depois dessa apresentação, deixa os comentários aí no YouTube que a gente faz questão de responder, certo? Divulguem o conteúdo para quem vocês acharem que vale a pena divulgar, ok? Forte abraço para vocês, tchau, tchau.